para chegar até nós, e junto com Cristo, também temos direito a todas as demais coisas. Temos direito à paz, temos direito à alegria, temos direito à tranquilidade, o descanso que só a presença dEle pode oferecer. Temos o direito ao suprimento das nossas necessidades, porque em Cristo Jesus nós temos o direito à saúde, temos o direito ao regozijo, temos o direito em Cristo Jesus a vivermos na presença de Deus. Por isso, Pai, essa noite nós estamos aqui pedindo que o Senhor possa prover em nossas mãos os recursos que viemos buscar aqui, Pai. Tem mulheres que vieram buscar paz, outros homens vieram buscar segurança, outros vieram procurar entendimento, outros vieram procurar uma fé perdida há muito tempo, mas Pai, o Senhor proverá todas as coisas, segundo a Tua vontade maravilhosa em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus nós cremos. Jeová Jiré, Deus proverá, Deus a nossa força está em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Aleluia! Deus proverá, amém. E eu queria que você pudesse profetizar isso, para pelo menos umas 10 pessoas perto de você, dissesse para ela: Deus proverá. Cumprimenta essa pessoa e diga para ela: Deus proverá sobre a sua vida. E você também que assiste pela internet, Deus proverá a bênção dele sobre o seu coração também, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sua vida, seu lar e todos aqueles que te pertencem, em nome de Jesus, amém. Que prazer ter você aqui conosco, sejam todos bem-vindos, especialmente você que vem pela primeira vez na Terça da Esperança. Nós fazemos a nossa campanha, o nosso propósito de oração, que dura 7 terças-feiras consecutivas, tá bom? Se você hoje quiser começar um propósito de oração, eu convido você ainda hoje, ao final da nossa celebração, vir à frente, no momento oportuno, a partir de hoje, tá bom? Você pode orar pela sua vida emocional, espiritual, física, familiar ou material. Esses são temas que você pode escolher, e esse cartãozinho é simplesmente pedagógico, para você colocar no meio da sua Bíblia, para colocar nos seus pertences, e você ir acompanhando tudo aquilo que você tem que fazer para buscar a presença de Deus nessas 7 semanas como pacto de oração, tá bom? Um aviso importante: pode passar lá no espaço do livro, e pode ver os materiais novos que nós temos lá, ao final da nossa... Nós não temos mais condições depois de adquirir ou de chamar mais pessoas, porque nós começamos o curso no mês de maio. Então, se você se interessar em ser membro da nossa igreja, ou se você quer saber como funciona essa igreja no bastidor, doutrina, planejamento, estrutura, teologia, visão, venha fazer o curso, talvez até mesmo sem compromisso a princípio, para você conhecer como é que funciona a nossa comunidade, e se você, caso ficar familiarizado e inseguro, venha se tornar membro da nossa comunidade, tá bom? Você pode fazer o curso sem precisar se tornar membro, apenas para conhecer também o sistema da nossa comunidade, tá joia? Outro aviso: você pode fazer aí as suas inscrições para os retiros, mas para as mulheres já fechou. Para os homens, uma pessoa precisou desmarcar por causa de uma gravidez que está acontecendo da esposa, e eu precisava oferecer mais vagas então para os homens. Se você é homem, casado ou pai solteiro, já tem filhos, você pode participar do retiro de homens conosco. Passa lá no balcão de informações, talvez a sua vaga ficou reservada para esses últimos dias aqui, para entrar aos 45 do segundo tempo, mas é uma oportunidade para você, tá bom? O retiro de meninos e meninas está aí também a inscrição. Hoje nós estamos com a série de mensagens do Rei Davi, e quarta-feira agora nós temos um encontro especial para adolescente. Atenção você que tem 12 até 17 anos, uma equipe de Presidente Prudente virá para ministrar algo muito interessante, uma perspectiva diferente. Vai ser algo diferente nessa quarta-feira, a Last Night, que tem por tema Ninguém Explica Deus. Será que ninguém explica Deus mesmo? Nessa quarta-feira, você adolescente é convidado para estar conosco. E no sábado, dia 27, às 20 horas, é o dia dos jovens, de se reunirem aqui no Encontro DIP, que é o último final de semana, ou o último sábado do mês, tá bom? Nós celebramos agora, nesse último domingo, a Páscoa, e tivemos aqui na nossa igreja um tempo precioso de apresentações, de ministração sobre esse dia, que não é coelhinho e que não é chocolate. Até os meus filhos cantam uma musiquinha muito bonitinha, que diz assim: não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Então, talvez a gente tenha se empolgado tanto com a Páscoa nesses dias,
e esquecemos do real sentido dela. Essa canção que nós veremos agora, apresentada pelas meninas da coreografia, será maravilhosa. E eu espero que você esteja com seu coração aberto para ouvir essa mensagem de Deus e o que Deus quer falar a respeito da Páscoa. Talvez você foi almoçar com a sua sogra, com seus pais, talvez você festou esse final de semana com feriado prolongado e ficou mais vazio do que antes. Chegou segunda-feira e tudo continuou do mesmo jeito, nada mudou. Quem sabe você ainda não encontrou o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa canção é muito linda e eu queria que você pudesse acompanhar conosco e ser ministrado por isso, em nome de Jesus. Tudo suportou, toda dor sofreu. E não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e morrido foi para nos sarar. Quantos foram sarados? Sangue puro, carmesim, e hoje livre sou para o teu louvor. Eu amo a cruz do Calvário. Cante comigo. Tudo suportou, toda dor sofreu. Não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer. E movido foi para nos sarar. Sangue puro, carmesim, derramou por mim, por você. Derramou por mim. Vida nova, salvação. Ele nos deu. O seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou e hoje livre sou para o teu. Queria que você fechasse os seus olhos e queria perguntar se você já sentiu esse amor de pai.
Deus está convidando você que tem frequentado esse lugar há tanto tempo, ou talvez chegou hoje pela primeira vez, para experimentar algo da presença dEle que você não encontrou em nenhum outro lugar, em nenhuma outra porta que você bateu, em nenhum outro lugar que você frequentou, em nenhuma outra coisa que você adquiriu. É o amor de Pai que só Ele pode te dar. Senhor, no nome de Jesus, que corações hoje sejam tocados por essa canção e que o Senhor use como palavra do Senhor para colocar em corações o amor do Pai, o amor verdadeiro, sincero e que traz transformação à nossa vida. E que a próxima Páscoa, que essa pessoa que entrou aqui hoje desiludida, desesperançosa e até frustrada, seja uma Páscoa feliz, seja uma celebração verdadeira, porque o sentido estará dentro do seu coração, que é Jesus o nosso Senhor. Amém, amém. Vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Convido você a se colocar em pé nesse momento. E lembrando o seguinte: Jesus na cruz do Calvário deu tudo por nós, inclusive a sua vida. E o que você tem aí com você é parte dos seus recursos, não é todo o seu recurso. Nessa comunidade nós não queremos que você dê além da medida e nem queremos que você faça nenhum sacrifício, a não ser que você tenha uma direção clara em seu coração de fazer isso. Nós só pedimos que você faça aquilo que o Senhor pediu, que é dar generosamente. E se a generosidade está no seu bolso, está em suas mãos, está no seu coração para fazer hoje, que você possa fazer. Se você não veio preparado, quem sabe numa próxima terça-feira você faça isso. Mas se Jesus deu tudo na cruz do Calvário, a gente pode também dar algo para Ele aqui essa noite, através dos nossos dízimos e ofertas. Faça isso com alegria, faça isso com disposição. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, aqui nessas urnas, e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, não, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o
dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, Jesus. Agora eu gostaria de você continuar assim em pé, ainda que nós cantaremos mais uma canção, mas eu queria ver anjo aqui na frente. E para ver anjo a gente convida então as crianças para virem de 3 a 11 anos, estarem aqui conosco. Crianças de 3 a 11 anos, venham aqui à frente junto com as facilitadoras e os facilitadores que estarão ministrando a vidinha de vocês, tá bom? Isso, encontre a sua plaquinha, a sua idade e sejam ministrados. E você, caso esteja aqui nos visitando com seu filho, a sua filha, às vezes fica um pouquinho receoso de deixar ele sozinho, pode acompanhá-lo nesse dia, pode estar com ele ou com ela lá na salinha, até ela se familiarizar e poder participar sozinha também. Certo, crianças? Podem ir, Deus abençoe. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu quero orar com você, junto com a nossa equipe de intercessão. Por favor, intercessão, se coloca aqui à frente. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, venham à frente, nós vamos orar por você. E você que ficar no seu lugar, aproveite essa canção para ministrar ao Senhor a adoração.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Senhor, nos dê mais da sua presença. É isso que estamos pedindo em oração e como povo do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, por favor. Agradecer a equipe por esse tempo de louvor e adoração. Irmãos, continuamos com a nossa conversa sobre Davi, e eu confesso para vocês que eu não sei quando nós vamos acabar isso. A minha previsão era que a gente pudesse fazer 7 mensagens, né? Porque a gente aproveita sempre o número 7, aproveitando as campanhas, mas eu tenho sido tão ministrado através dos Salmos de Davi, que são mais de 70, aproximadamente 70 salmos. É óbvio que nós não vamos estudar os 70, mas eu tenho descoberto coisas maravilhosas a partir da vida desse adorador, que é homem como você e eu, que foi homem como você e eu. Seus sangues também ferveram, passou por desilusões, por frustrações, por tentações, por pecados, por falhas, por descobertas, por bênçãos. E a trajetória de Davi é muito humana. A trajetória de Davi, desde o seu chamado na casa de Jessé, a ser ungido como monarca de Israel, até tomar posse do trono, e inclusive até a sua morte, é algo precioso para a nossa vida, porque demonstra algo muito próximo da minha história e da sua. Ler os Salmos de Davi é falar conosco mesmo, é entrar numa conversa sozinho, entre nós, e parece que Davi se faz de alguma maneira real na nossa história, ao ponto de mostrar caminhos e dizer: eu também senti isso, eu também vivi isso. E fica muito real a Bíblia para nós, quando nós começamos a entender que os Salmos são composições feitas através da vida de Davi, ou seja, a matéria-prima que Davi usa para realizar suas composições e suas músicas é o contexto da sua vida. Ele está compondo a partir da vida e não além da vida. Ele faz suas músicas e suas declarações de fé a partir. Agora ele não precisava mais fugir de Saul, agora ele não precisava mais fugir dos seus inimigos ou perseguidores, agora Davi não precisava mais se afastar em cavernas, não precisava mais rodear desertos, Davi não precisava viver agora fugitivo, com medo, sem provisões, sem alimento. Davi agora estava no cargo de maior homem do estado de Israel, tinha servos à sua condição, tinha agora comida e fartura de sobra, tinha segurança, ele tinha um exército pessoal só para cuidar do reinado dele, e um exército pessoal só para cuidar da sua família. Já imaginou? Um homem que veio de fugitivo, das cavernas, agora tem esse nível de segurança, de paz, de tranquilidade. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa poder chegar a esse nível, não é? Talvez não, porque esse estado pode gerar um estado de resignação. O que é isso? A palavra resignação é uma palavra interessante que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Mas eu queria mostrar para você que o sentimento que Davi sentiu nesse momento de resignação é quando ele não tinha mais nada para conquistar. Antes fugitivo, antes em luta, antes em sofrimento, antes com dinheiro curto, com orçamento apertado, com a família pegando no pé, com a sogra maltratando, com problemas familiares, antes com pessoas perto dele querendo traí-lo, antes em dificuldade, antes em sofrimento, antes na pendura.
agora como monarca de Israel. E agora eu pergunto para você, o que conquistar quando nós não temos mais nada para conquistar? Qual é o motivo de avançar quando nós não temos mais o que avançar? Quando simplesmente tudo aquilo que nos movia, tudo aquilo que nos impulsionava, tudo aquilo que nos encantava na vida, todos os desejos que nós possuímos, de repente desapareceram na nossa vida, e um desencanto, um desânimo, um comodismo, uma situação cadavérica de vida começa a tomar conta de nós, e simplesmente nós perdemos o gosto pelas coisas. Foi aí que começou o processo de decadência de Davi. Aliás, é aí que começa o processo de decadência de muitos de nós. O grande pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse o seguinte: existem dois problemas em relação ao desejo. Um, quando você não alcança, porque vem a frustração. Você coloca o seu desejo, você coloca o seu objetivo, você coloca o seu sonho, e você investe todos os seus recursos, todas as suas energias, toda a sua força para conquistar aquilo, e você não conquista, então vem a frustração. O segundo problema, em relação aos desejos, o primeiro é não conquistá-lo, o segundo é quando você conquista. Para você chegar do lado de lá e perceber que aquilo não era o que você procurava. Para perceber que você conquistou aquilo e não era o que saciava a sua alma. Para você investir todos os seus recursos, todo o seu empenho, toda a sua força e abraçar uma coisa quando você chegou lá e disse: não é isso que me traz paz. A pessoa colocou o desejo de abrir o seu comércio. Sonhou isso, idealizou isso, projetou isso, se cuidou para isso, e quando conquistou, enquanto ela estava conquistando, ela estava feliz, estava entusiasmada, tinha ânimo, tinha empolgação, tinha força, mas quando conquistou, de repente, um estado de letargia, de paralisia, de desânimo, de desencanto tomou conta. Talvez você esteja aqui, prezado empresário, com o seu comércio dessa forma. Você abre a sua porta, hoje você chega lá, os seus funcionários todos uniformizados, há um bom rendimento, as coisas começam a andar meio que sem você, as coisas começam a caminhar sem você, a sua filha já começou a tomar conta do negócio, seu filho começou a despontar como futuro gerente, ou como melhor que você, inclusive. Existem funcionários que cuidam sozinhos quando você está viajando, você já percebe que você começou a ser desnecessário, e sabe o que acontece? Depressão, desilusão, desgosto. Porque enquanto você estava com a mão na massa lutando, você tinha motivo para levantar, mas agora parece que tudo ficou confortável demais, acabou a luta, acabou o ânimo. É o estado de resignação, agora deixa a vida levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, a filosofia popular do Zeca Pagodinho, grande poeta, filósofo, que tem motivado muitas pessoas a viver uma vida miserável, medíocre, pobre. É o estado de resignação, onde simplesmente as pessoas param de lutar e perdem o ânimo para conseguir. É aquele camarada que tinha o sonho de conquistar aquela mulher, investiu todo o tempo, todo o recurso, ficou bonitão, ficou cheiroso, ficou arrumado, se organizou na vida para poder enfim chegar perto daquela mulher, se casou com ela, conseguiu, teve filhos, e agora ele olha para o lado da cama, olha sentado no sofá, do outro lado da mesa, e simplesmente um desencanto tomou conta, porque enquanto era um desejo de conquistar, enquanto havia sedução, enquanto havia a coisa a ser buscada, havia uma empolgação, agora já não há mais ânimo, não há mais empolgação, os casamentos tristes, resignados, perdidos, sem ânimo, sem vigor, sem exuberância. Ah, meus irmãos, resignação não ficou só relacionada a Davi, pulou para a nossa história e nós também vivenciamos isso, experimentamos isso e passamos por isso. Por quê? Porque a luta nos move, a luta nos movimenta, a luta nos ajuda, a luta nos coloca em caminhada. E aqui eu quero citar a parábola do São Jorge e do dragão, que é contada por um grande pensador chamado Rubem Alves, já falecido infelizmente, mas ele era teólogo, escritor e educador, muitos de vocês já leram algum artigo dele, e ele conta a parábola de São Jorge e o dragão. É óbvio que São Jorge, no catolicismo romano, é considerado como uma entidade espiritual, mas nesse caso é apenas uma metáfora, apenas uma parábola para ilustrar uma questão. Você conhece a história de São Jorge, que ele está lutando contra o dragão desde toda a eternidade lá na lua. Então, quando a gente fala assim, olha o São Jorge lutando com o dragão, as pessoas olham para a lua cheia e tentam identificar aquela imagem, né, com o dragão embaixo e o São Jorge em cima. Uma luta que nunca acaba. Quer tenha noite, quer tenha dia, a luta está lá.
Quer passe anos ou passe séculos, a luta está lá. E o Rubem Alves pegou essa lenda, essa história contada, e trouxe numa parábola. Ele diz o seguinte: todos os dias se levantava São Jorge, escudo na mão, espada posicionada, botas calçadas, cavalo arriado, e se dirigia para a sua intensa luta com o dragão. E todas as vezes ele golpeava esse dragão, mas não até a morte, porque esse dragão precisaria estar vivo para ele no outro dia retornar à sua luta. Mais uma noite chega, lua aparece, São Jorge sai da sua casa, novamente para mais uma batalha que vai durar 12 horas. Pronto, escudo na mão, espada, bota apertada, cavalo arriado, e mais uma vez ele vai até o dragão para continuar a sua luta. São Jorge animado, empolgado, sempre estimulado com a batalha, certa noite ele descobre que o dragão se tornou uma donzela. Aquele dragão, terminando o feitiço que havia, transformando em uma besta fera, se torna uma linda donzela. E quando São Jorge chega até a presença do dragão, descobre que ele se tornou uma linda donzela. São Jorge, ao invés de se apropriar da donzela, casar-se com ela, volta para casa triste e deprimido, se tranca no seu quarto, perde a sua própria vida e para de sonhar simplesmente porque não há mais dragão para lutar. Essa metáfora, ou essa parábola, como é que você quer chamar, é muito interessante porque mostra que a luta nos move, irmãos. A luta e a vida nos empolga. Já parou para pensar uma vida sem problemas? Já parou para pensar uma vida sem desafios? Já parou para pensar no tédio das coisas que não precisam ser conquistadas, não precisam ser buscadas, simplesmente acontecem no passo de mágica? E eu quero te lembrar que não existe feitiço na vida real. Não existe varinha de condão ou passo de mágica na vida real. Tudo é feito por esforço. Às vezes a gente inveja algumas pessoas, às vezes a gente olha algumas pessoas num nível diferente nosso, seja emocional, seja espiritual, seja material, seja conjugal, seja até mesmo biológico, ou de saúde. A gente olha para as pessoas e diz, essa pessoa é bem mais favorecida do que eu, que nada. É gente que lutou, ou gente que vem lutando, é gente que vem progredindo, é gente que vem lutando com o seu dragão todo dia, e não transformou a vida em uma resignação, dizendo, a vida é difícil para todo mundo, é um problema, não tenho mais por que lutar, os meus filhos já saíram de casa, já eduquei as minhas crianças, já fiz a minha parte, agora vou aposentar, e agora vai ficar o quê? De cama? Vai ficar assistindo Faustão no domingo? Vai ficar assistindo, sei lá o que passa mais na televisão, nem assisto mais, vai ficar lá, aposentou. A hora de possuir a donzela, a hora de desfrutar a vida, parece que a vida não tem mais sentido, a hora da empresa ser progredida, ser estabilizada, e você começar a desfrutar da sua esposa, do seu marido, depois de anos trabalhando, agora não tem mais motivo, não tem mais sonho, depois de ter casado, passar dos piores momentos, comer o pão que o diabo amassou durante a vida, comer a farinha que o Satanás bateu, e aí você agora que é o tempo de desfrutar, você quer separar, quer abandonar a esposa, quer achar uma carne fresca, é isso que é a vida? Meus irmãos, agir dessa maneira é agir resignado, é dizer que a vida não tem sentido, e que a vida é uma sucessão de casos desconexos, e que vai acontecendo, e que de repente a gente está no meio dela. Isso não é verdade, porque a Bíblia mostra que a vida é vivida por propósito. A vida não é um ciclo contínuo e sem sentido, mas a vida é um propósito que tem começo, meio e fim na eternidade com o Senhor. Ou seja, Davi reconheceu isso. Quando ele chegou no seu estado de monarca, não tinha mais com quem lutar, não tinha mais Saul para atrapalhá-lo, não tinha mais exército ao nível do seu exército, não tinha mais problemas para lidar com sua vida pessoal. Agora é a hora de não fazer nada, e a hora de fazer nada é o maior perigo, porque sabe o que Davi fez quando não tinha nada para fazer? Besteira. Porque enquanto ele estava no deserto, enquanto ele estava na caverna, enquanto ele estava na maior das tribulações, sabe o que ele fazia? Ele cantava salmos, ele compunha canções, ele adorava o Senhor. Mas quando ele perdeu o seu dragão, quando ele perdeu as suas lutas e se resignou no palácio, sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a andar na cobertura do palácio, e na cobertura do palácio ele olhava para um lado e via o seu reino estendido, olhava para o outro, via seu exército posicionado, olhava para sua roupa de linho e púrpura e via o alto nível que ele chegou. E de repente, diante de toda essa sua visão, ele olhou num tanque e havia uma mulher se banhando. Seu nome? Batseba. A mulher nua, tomando banho, despertou o olhar de um homem. E que tal agora pegar a mulher de um pobre homem que só tinha aquela mulher para se alegrar na sua vida?
Resignação. É o estado onde eu começo a me acomodar e começo a perder o ânimo de viver. E eu quero lhe perguntar essa noite, para a gente começar essa conversa. No seu casamento, mulher, você tem sentado à mesa resignada? Não tem mais sonhos com o seu marido? Não tem mais objetivos com esse homem com quem você se casou? Com quem os seus olhos brilharam quando você disse sim no altar? Meu Deus, onde foi toda aquela alegria? Onde foi toda aquela empolgação? Onde foi toda aquela como é que fala? Sedução? Onde foi? Onde foi tu parar tudo isso? Você olha para a empresa, olha para os filhos, olha para a vida, olha para a história. Você tem se sentido resignado, deixando a vida passar, como se ela fosse uma sucessão de coisas desconexas, e que vamos esperar cenas do próximo capítulo, vamos esperar cenas do próximo ambiente. Por isso eu quero falar com você hoje, que resignação é conformar-se sem se opor, é não apresentar resistência nem oposição, é aceitar sem questionar, é submeter ao desejo de alguém ou ao destino, é simplesmente deixar a vida me levar e vida leva eu. Por isso o tema da mensagem é hoje, vencendo a batalha da resignação, que é a batalha do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer um exemplo? Salmo 39. O Salmo 39 foi escrito por Davi no seu mais alto nível de poder. E quando ele já tinha conquistado tudo, sabe o que ele escreveu? Quando ele tinha conquistado tudo e caído em pecado, sabe o que ele escreveu? Quando ele tinha conquistado tudo, caído em pecado, perdido a sua família em tristeza, sabe o que ele escreveu? Salmo 39. Eu disse, olha Davi conversando com ele mesmo, vigiarei a minha conduta, não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto eu me calei resignado, me contive inutilmente. Eu fiquei simplesmente aceitando as coisas como elas são. Eu fiquei, assim, a minha angústia aumentou. O meu coração começou a arder no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer, chega dessa vida medíocre, chega desse pensamento paralisante, chega dessa vida desencantada, chega. Então Davi fala, mostra Senhor então, o fim da minha vida, porque eu preciso saber que os meus dias são curtos para voltar a pensar de novo. Mostra, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou, para que eu saiba que a minha vida está em contagem regressiva, que o relógio não está ao meu favor. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada, é um sopro diante de ti, pois o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai em volta como a sombra. Em vão se agita o homem amontoando riqueza, olha aí, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Já conquistei tudo, eu tenho tudo, não sinto falta de nada, mas a tristeza não vai embora, o pecado me assola, o que eu vou fazer, Deus? E aí ele diz, minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as transgressões, não faça de mim um motivo de zombaria, de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir minha boca, pois o Senhor mesmo me colocou nessa condição. Afasta de mim o teu castigo, eu fui vencido pelo golpe da sua mão, mas tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Sim, eu estou assim porque o Senhor está me disciplinando, culpa minha. Como traça destróis o que ele mais valoriza, aquilo que o homem acha de mais importante, Deus fala, é nada, eu vou acabar com isso num piscar de olhos. De fato, o homem não passa de um sopro. De novo, a mesma palavra, quando tem repetição tem importância, lembra? Pausa. Tem uma pausa nesse texto, para pensar, para refletir, para respirar. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o grito de socorro. Não sejam indiferentes ao meu lamento, pois sou para Ti estrangeiro, como não foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os Teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Para você vencer a resignação, uma vida sem sentido e sem propósito, para você encontrar o seu dragão e a luta que você precisa vencer, para você continuar sonhando, para você continuar lutando por aquilo que vale a pena, você precisa avaliar a brevidade de vida. Davi avaliou a brevidade da sua vida. Fernando Pessoa, grande poeta português, disse o seguinte, o ser humano é um cadáver adiado. Sabe o que você é? Está vendo essa moça bonita do seu lado? Esse moço bonito do seu lado? Está vendo o pai exuberante, o filho saudável? É um cadáver adiado. Está vendo o pastor que prega? É um cadáver adiado. Eu sou o cadáver de amanhã, meus irmãos. E eu não quero te deixar triste com essa informação, mas você também é.
Já pensou? Sair da sua casa, se trocar, se arrumar, passar perfume para chegar na igreja e eu falar para você vai morrer? Será que você volta terça-feira que vem depois disso? Davi só encontrou sanidade quando ele se deparou com a brevidade da vida. Meus irmãos, nós não somos eternos. Meus irmãos, a nossa vida passa rapidamente. Pergunte para alguém que tem 80 anos de vida, 85 anos de vida, pergunte para ele se a vida é breve ou a vida é curta, ou a vida é longa. 85, uau, você que tem 18 anos nem consegue imaginar, mas pergunte para alguém de 85, a vida passou e nem se viu. Hoje ele está lidando com bisnetos, estão chegando os tataranetos, e ele ainda nem conseguiu sentir o cheiro da vida, porque é muito rápido. Davi fala, eu preciso recobrar consciência, eu me tornei monarca, eu sou o homem mais poderoso de Israel, mas eu preciso lembrar que eu sou pó, eu sou sopro, eu sou homem. Aqui tem um jogo de palavras, irmãos. A palavra hebraica para homem é Adão, e a palavra hebraica para sopro é Abel. Quem é o filho de Adão? Quem é o filho de Adão? Abel. Todo homem é Abel, ou seja, todo Adão é um sopro. Todo homem é um sopro, assim como todo Adão é Abel. O resultado imediato de ser Adão em pecado é o filho gerado como sopro. Vai embora. Nós somos Abéis, irmãos. Nossa vida não resiste ao tempo. Podemos prolongar com algumas técnicas, com uma boa saúde, com uma alimentação equilibrada, com exercícios regulares. Tudo isso é bom, eu faço e você deve fazer, mas isso não garante que nós vamos viver o resto da vida aqui. Brevidade da vida, daqui a pouco você não vê os seus filhos, daqui a pouco você não vê sua esposa, daqui a pouco tudo foi embora, e o que ficou? O que sobrou? Uma vida resignada é uma vida que não está consciente de que ela pode passar de uma hora para outra. Uma vida de que, vamos curtir hoje, vamos aproveitar a balada, vamos aproveitar a vibe, eu quero guardar um ressentimento só um pouquinho por esse cara, eu quero ficar um pouco triste hoje, quero ficar trancada no quarto, deprimida, chorando as minhas mágoas. Uma pessoa que vive a vida resignada não sabe que a vida está indo embora. Eu pergunto para você, quando alguém chega e diz assim, quantos anos você tem? É uma pergunta correta? Eu acredito que não. O certo é perguntar, como é perguntado em inglês, how old is you? Ou seja, literalmente é, quanto velho você já está? Ou seja, quanto já passou da sua vida e você não percebeu? Não é quantos anos você tem, mas quantos anos já foram, já passaram, já escaparam das suas mãos, Senhor, e você e eu ainda não fizemos absolutamente nada. A brevidade da vida leva Davi a dizer, agora eu preciso de Deus. É isso que você precisa essa noite. Saber que a vida está indo embora, que você já tem 20, que você já tem 30, já tem 40, já tem 50, 60, 70, 80, 90, 100. Não sei se tem mais alguém aqui com mais de 100, mas você já tem. E a vida está passando. E ela não pode ser deixada se levar assim. É necessário tomar uma atitude. E Davi, quando ele fala, Senhor, me mostra a brevidade dos meus dias, para que eu saiba quem eu sou, ele chega a 3 conclusões. A primeira conclusão é que, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti, no versículo 7. A primeira conclusão, a vida é curta demais para se gastar na futilidade. Olha o versículo de número 6, ele diz, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. As pessoas perdem a sua saúde, conquistando dinheiro, e depois perdem o seu dinheiro, querendo conquistar a sua saúde. É um lema dos mais corretos, é um provérbio, não está na Bíblia, mas bem que poderia estar, né, irmãos? Porque não tem verdade mais coerente do que essa. Essa busca ansiosa por bens materiais e o materialismo que nos consome, nos faz viver numa vida tresloucada, frenética, perdida, desprezando o que de fato importa. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que dariam tudo que tem, e tem muita coisa, hein? E não é uma pessoa apenas que eu conheço, são várias, que eu já tive a oportunidade de conversar. Essas têm muitas coisas, elas dariam tudo que têm para voltar à vida que tinham antes de ter alguma coisa. Ai, como era bom naquela época que eu morava naquele bairro. Como era bom quando eu não tinha que participar dessas falcatruas. Como era bom quando eu não tinha que manter o meu status. Como era bom quando eu poderia sair com os meus filhos e passear. Como era bom, como era bom. Quantas pessoas conquistaram tantas coisas na sua vida,
para perceber que no final chegaram lá sozinhas. Aquela promoção que você tanto queria, o que eu tanto queria, que a gente tanto buscava. De repente a gente conquistou para perceber que só nós celebramos ela. Só nós, sozinhos. Ninguém celebra com a gente. Ninguém bate palmas ao que fazemos, porque nós massacramos, judiamos, ferimos, perdemos todo mundo na caminhada. Eu sempre conto isso, e talvez seja cansativo em falar, mas um pastor amigo meu, que foi gerente do Banco do Brasil, ele disse que um grande homem, dos mais altos níveis, veio dar uma aula, ou um curso, uma palestra para os gerentes, que nada vale. Conhece o slogan do Mastercard? Existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Mastercard? Concordo. Aí você passa o cartão, compra o que você quer, mas para chegar lá no final, ele vai saber que nada disso satisfez seu coração. É o que Davi fala: eu fui monarca, eu fui pobre, eu fui carente, eu corri no meio da caverna, eu andei no meio de deserto, eu sofri carência, necessidades, agora eu sou rei, e cheguei aqui para perceber que nada disso me satisfaz, porque só minha esperança está em Deus. Pode correr, meu irmão. Não estou fazendo apologia à preguiça e não conquistar nada, não é isso, você me conhece. Se você já tem vindo a essa comunidade há um bom tempo, você precisa se desenvolver, progredir, avançar, mas não negocie o mais precioso por aquilo que menos importa. Não troque o mais importante por aquilo que é circunstancial e que não tem valor nenhum para você. Não vale a pena. A vida é curta demais para a gente ficar pego a futilidades. É a mulher que não tem tempo para o filho. Um tempo, eu olhei uma situação familiar. A mulher trabalhava em dois empregos para poder angariar recursos e conforto à sua casa. Seu marido tinha um bom trabalho, mas essa mulher, para dar mais condições de conforto, trabalhava em 2 empregos, deixava o filho na parte da manhã, da manhã com a avó, na parte da tarde na creche, e depois no final da tarde, ao invés de buscar a filha, ela iria ainda gastar mais um tempo na academia, numa saidinha com as amigas, num passeio, para depois, no final da noite, lá pelas 9, 10 horas da noite, buscar o seu filho, a sua filha. Correndo atrás de tantas coisas, sendo que poderia diminuir o conforto. Pode diminuir o conforto, não há pecado nisso, irmãos. Quero gastar mais tempo com a minha filha, gastar mais tempo com o meu filho. É bem verdade que hoje muitos irmãos precisam trabalhar em dupla na casa, o homem e a mulher. Mas eu tenho uma opinião particular a respeito disso. Que todas as empresas pudessem, em nome de Jesus, ou proporcionar às mulheres trabalharem meio período, para poder oferecer meio período à sua casa. As nossas famílias estão sofrendo, porque as mulheres deixaram a sua posição no lar, porque correram atrás de futilidade, para poder ter dinheiro, mais um carro novo, para poder pagar o financiamento do carro que o marido comprou, para poder ter uma televisão maior, para poder ter um conforto maior, massacraram os filhos e hoje estão pagando tratamento de depressão para os filhos ou para si próprias, gastando todo o dinheiro que tentaram acumular numa vida louca, sem dar importância à família, aos filhos, a gente que realmente importa e vale a pena. Só que se você está aqui sentindo um peso de culpa, irmãos, eu estou aqui para dizer, não sinta isso, porque ainda há tempo. Não importa quantos anos seu filho tem, o seu marido tem, a sua esposa tem, quanto tempo de casado, se você ainda nem casou, ou se você já é casado há muito tempo, é tempo de você pensar e repensar, se você não está correndo atrás de futilidades e deixando o mais importante. Irmãos, às vezes vale a pena dar um passinho para trás no nosso consumo, deixar de ter coisas que nós gostaríamos de ter e possuir agora, para a gente poder ter o mais importante, o que mais vale a pena. E Davi fala, eu perdi tudo, perdi o meu filho, perdi as minhas filhas, a casa de Davi virou uma bagunça, e você vai descobrir futuramente como foi essa bagunça. Você vai ficar horrorizado do que Davi fez com a sua família, porque correu atrás de coisas que não valiam a pena, porque o poder o encantou, o poder, de alguma maneira, o sucumbiu e o derrubou. Segunda coisa que Davi descobriu, a vida é curta demais para gastar no pecado. Olha o que ele diz no versículo de número 8, livra-me de todas as minhas transgressões. Enquanto eu estava andando bem com o Senhor, as coisas fluíam e eu havia paz no meu coração, mas comecei a andar em pecado, começou a travar a minha vida, comecei a andar para trás. Eu sei que às vezes você fica aqui assim escandalizado, porque você ouve algumas palavras dizendo no negativo. Não beba, não fume, não se prostitua, não transe antes do casamento,
Não perca a sua vida em mesas de boteco com amigos que só contam piadas maliciosas. Não traia, não adultere. Você ouve tantos nãos aqui, não é verdade? E você deve estar olhando assim e pensando, nossa, esse Deus é muito chato, servir a Deus é chato demais, não é, gente? É só não, ela não pode fazer nada. Mas sabe o que eu descobri na Bíblia? Eu descobri que o que Deus chama de pecado, não é aquilo que Ele não quer que eu faça, mas é aquilo que não faz bem para mim. Já parou para pensar? Não é que Deus não quer que você cometa o pecado, um Deus ranzinza, um Deus melindroso, um Deus que fica com um cajado na mão para bater na sua cabeça, está vendo pecador inútil, está vendo pecador miserável, você está pensando que esse Deus que pregado na Bíblia é assim? Não, o pecado é chamado de pecado, não é porque Deus não quer que você não cometa, Deus, na verdade, sabe que Ele não faz bem para você, o pecado não faz bem para mim nem para você, por isso a palavra não. Eu tenho que dizer isso para minha filha, eu tenho que dizer isso para o meu filho. Quando eu olho para ele, e a gente está em algum lugar, e se ele fala assim para mim, uma hipótese, ele olha e fala assim, ô pai, eu gostaria de hoje não tomar Guaraná, eu queria tomar um Smirnoff. Aí eu falo, não filho. Ô pai, mas você é chato, hein? Você viu? É a mesma coisa que você faz com Deus. Deus é chato, porque você está andando no caminho do erro. Mas o erro não é porque Deus é chato, é porque Ele quer proteger você, meu irmão. Quando Ele coloca as ordenanças, a direção, a doutrina para você, não é para te judiar, mas é para te proteger. E quando você rompe a barreira do pecado, a desgraça vem. Eu tenho um cachorrinho em casa. São raras as vezes que sai para passear, porque dá um trabalho para passear, para em todo lugar e vai aquela latição. Mas quando sai para passear é o seguinte, o que eu faço com ele? Coloco coleira. Agora a coleira é para punir meu cachorro, irmãos? Não. A coleira é para proteger. É para ele não atravessar a rua, não morrer atropelado. É para ele não entrar numa casa que tem um cachorro maior que ele e morrer engolido. A coleira não é para judiá-lo. A coleira é apenas para orientá-lo e protegê-lo, irmãos. Deus colocou orientações na Bíblia não para nos direcionar e para nos manter escravizados. Deus nos trouxe liberdade para que a gente aprenda a viver e a ver que pecado é chamado assim, não porque Deus é mesquinho, não porque Deus adora ver falhas nos outros, mas porque Deus quer te proteger. Não é que é ruim, porque Deus falou que é ruim porque vai fazer mal para você. Entenda esse Deus amoroso, entenda essa graça de Deus. Pecado é um atraso de vida, só enrola, só atrapalha a gente. É a história do João e a Maria. O João era filho querido da sua mamãe, e tinha sua irmãzinha Maria, e um dia o João estava brincando, e de repente com o estilingue, morreu e matou o pato de estimação da família. O João foi lá, meu Deus, matei o pato da mãe, agora o que eu faço? Foi lá, abriu um buraco, enterrou o pato, né, e colocou lá uma cruzinha e falou que descanse em paz agora, né, que ninguém saiba disso, e foi para casa. A Maria era a grande responsável pelos serviços domésticos. Como menina, estava aprendendo isso com a sua mãe. E estavam lá almoçando, de repente, a mãe falou, Maria, você tira a mesa para a mamãe, por favor? A Maria falou, não, mãe, hoje eu não vou tirar a mesa, quem vai tirar é o João. Não, eu vou jogar videogame. Ela bateu no pezinho do João e falou, olha o pato. O João falou, descobriram, pegaram. Tudo bem, mamãe, eu tiro hoje, Maria, pode descansar. E lá foi Maria, no WhatsApp, no Facebook. De repente, na noite, novamente, vai lá e faz uma pergunta. Maria, você pode, por favor, varrer para a mamãe a cozinha? Não, mãe, na verdade eu não estou muito afim, não. Hoje o João falou que queria varrer. O João falou, não, eu não quero. Olha o pato. Acabou o problema. Não, mãe, pode deixar, eu faço sim, com certeza. No outro dia isso se repetiu, e no outro dia se repetiu, até o ponto de o João ficar como o fazedor oficial do serviço domésticos em casa. Um dia, a mãe olhou na mesa e pediu para Maria, Maria, você pode tirar a mesa e lavar a louça, por favor? Ela falou, não, mas a senhora já sabe que é o João que vai lavar e vai tirar a mesa, é ele que vai fazer tudo isso hoje. E o João fala, eu não vou fazer. E ela fala, pois eu vou contar do pato. Ele fala, pode contar, porque eu já falei para a mamãe, eu já desenterrei o pato. E a mamãe me perdoou. Quantas coisas o diabo vai atravando na nossa vida, vai nos mantendo escravos, porque a gente não desenterrou o pato. É pecado que a gente não trouxe à tona para tratar com Deus e falar, Deus, eu pequei, está aqui, mas eu quero ter uma vida nova, eu não quero ficar atrasando, não quero ficar atrasando seus propósitos, seus projetos, sua vida, para a minha vida. Não ande no pecado, meu irmão. Quando a gente fala para você, mocinha bonita, linda, cheirosa,
para você não ir para a cama antes desse homem colocar uma aliança dessa bonita, que ele vai pagar 1.800, 2.000 reais em cada uma delas, para dizer que ele é o homem da sua vida. Não vá para a cama contra ele, é para te proteger. Contra ele não, com ele, né? Não é fight. Quando a gente diz isso, não é para inibir, para falar, é pecado, é para te proteger. Esse cara está te enrolando há quantos anos, colocando você na... Que eu me vá e deixa de existir. Deus, restaura a alegria na minha vida. Você sabia que existe um ramo hoje da psicologia que tem estudado a dependência emocional? As pessoas se acostumam a viver tristes e elas usam a tristeza como uma droga no seu mecanismo de psicológico, emocional. Sabia disso? É só ver aquela mulher. Viveu com crápula a vida inteira. O camarada, entendeu? Era assim, não vou nem usar a palavra, que é feia, mas é um porcaria. Judiou dela, mentiu, enganou, e aquele negócio era vício, era violência doméstica, era não sei o quê. Duas coisas podem acontecer. O cara resolveu abandonar, largar, encontrar outra e abandonou, e aí pode ter batido com as botas. Aí a irmã está livre. Está livre. É hora de recomeçar. Está na igreja até às vezes. Agora eu vou recomeçar minha vida. Aí sabe o que acontece? Vai lá e acha um igualzinho. Irmãos, isso é exceção ou não? É mais a regra do que a exceção, não é verdade? Igualzinho. Beberrão, prostituto, mentiroso, traiçoeiro, duas caras, gastão, igualzinho. Sabe o que é isso? A pessoa aprendeu a viver numa dependência emocional de tristeza, de conflito e problema. Ela não consegue. Triste para machucar o marido e a esposa, não é verdade? Você está lá em casa, feliz da vida, alguma coisa aconteceu. Aí chega um marido que só traz problema para você. Você fecha a cara e fala, estou triste. E aí começa a maltratar. Aí não tem festinha, aí não tem comidinha boa, aí não tem troca de palavras, não tem carinho. Por quê? Porque você usa a tristeza para machucar o seu marido, porque você tem ressentimento contra ele. Então você prefere ficar tristeza. Irmã, deixa eu dizer para você com todas as palavras, Deus não vai te libertar dessa tristeza enquanto você não sair dela. Mesma coisa para você, meu irmão. Fica nesse vitimismo, colocando atrás, usando a tristeza como um instrumento, como um escudo para se proteger dos outros. Tudo comigo, é porque eu nasci a família. Não, meu irmão. Sai da tristeza, porque gente feliz não dá trabalho para as outras pessoas. Já viu gente feliz dar trabalho para os outros? Hoje você pode ter isso. Pastor, eu não vou viver mais em tristeza. Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Vai ter muita tristeza, mas você não vai ficar agarrado a ela, abraçado a ela, para poder sustentar uma coisa que não está acontecendo na sua vida, ou para judiar de pessoas perto de você. Porque se tem uma coisa que você pode usar como para ferir os outros, é a sua tristeza. Não é verdade? Pense bem, minha irmã, com o seu marido. Pense bem, maridão, com a sua esposa. Pense bem, pais com seus filhos, pense bem, filhos com seus pais, pense bem, empresários com seus funcionários, pense bem, funcionários com seus patrões. Se você não tem usado a sua tristeza, o seu rosto e semblante decaído, para poder ferir, não tolerar, ser vítima e julgar as pessoas perto de você. Vamos colocar em pé, a equipe de louvor vem aqui à frente, nós vamos vencer a batalha da resignação, e você que chegou aqui, não deixa a vida me levar, a vida leva eu, você tem 3 minutos para você começar uma campanha de oração. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode hoje vencer a resignação falando, eu vou dar um passo, chega de viver nisso, eu vou começar uma campanha de oração e vou colocar os pingos nos is da minha vida. Eu não vou ser mais tomado pela tristeza, pelo pecado, pela futilidade. Deus é a minha esperança, Deus vai governar a minha história, porque meus dias estão passando. Meu irmão, comece sua campanha hoje. Minha irmãzinha, faça isso. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de oração, por favor, venha aqui à frente. E você que vai começar, venha também, pegar o seu cartão e também receber oração. Não me esqueci o dia em que deixei a casa do Pai. Deixei meu orgulho sufocar o meu amor. Tentei escrever minha história. Hoje estou aqui, tenho saudade do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim?
se você pudesse ouvir. Filho, se você pudesse ver. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Filho, tua cama está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado. Sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Filho, tua cama está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado. Tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Pai, pequei contra ti, Pai, não sou digno de estar diante de ti. Pai, pequei contra ti, Pai, não sou digno de estar perto de ti. Filho, tua cama está pronta. Vá para a presença de Deus. Teu anel preparado. Olha o que Deus tem para você. Teu novilho guardado. Essa correria não vai te levar à alegria de estar na casa do Pai. As futilidades não vão trazer a paz que você procura. O pecado vai cobrar um alto preço. Só falta você. E a tristeza vai te afastar ainda mais da fonte de esperança e alegria que é Jesus. O Pai está chamando você de volta para Ele. Um lugar de honra e não de vergonha. Lugar de paz e não de guerra. Lugar de alegria e não de tristeza. Tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Senhor Jesus, eu apresento a Tua igreja diante de Ti e nós como povo. Pai, nos dê consciência da brevidade da nossa vida e mostra as escolhas que têm nos afastado dos melhores propósitos do Senhor para nós. Afasta de nós o engano, a mentira e a futilidade, as coisas que não são importantes. Pai, também nos ajude a nos abster do pecado que quer nos enredar, que quer nos travar na caminhada. E abençoa teu povo com a alegria que vem do alto, para que possamos lembrar que temos alegria e esperança no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que vai nos mover e não ficaremos resignados, assistindo a vida acontecer, mas tomaremos as rédeas da situação, buscando ao Senhor, louvando a Ti e declarando: a nossa esperança está no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana não resignada, cheia de lutas e vitórias para você em nome de Jesus. Amém. Eu vou dançar, eu vou bailar,
Eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vivo está.